Oi pessoal, boa noite. Desculpa a demora aí da live começar, é que meu telefone deu uma surtadazinha, mas nós já vamos começar. Vamos entrando que a live hoje vai ser top. E desculpa a demora mais uma vez para todos aí que estavam esperando. Oi Léo, Salve! desculpa Como aí a vai demora, aí? viu? Como vai essa terra maravilhosa aí? Tá ótimo, graças a Deus. Que beleza, muito bem. Estamos aqui para bater um papo aí com a rapaziada, contigo, Sim, seja Yuri. muito bem-vindo, viu? Obrigado, Yuri. Já gostei do teu canal aí, da tua página, que Loucos por Dublagem é uma coisa legal, porque fala exatamente do meu trabalho e da minha paixão, que é a minha arte da dublagem, né? Sim, e eu quero ingressar também nesse meio artístico. Maravilha. Eu estou fazendo teatro e daí só falta agora pegar meu registro de ator para começar a fazer os cursos. Legal. Então, demorou. Entra lá no... Isso para a galera que também está entrando aí, www.avefenixproarte.com.br, vai lá e se inscreve, que logo mais a gente vai estar entrando em contato se você quiser fazer um curso diretamente com o Leonardo Camilo. Então, a gente vai ter lá. Vou fazer isso. Maravilha. A gente aguarda e no momento certo as coisas vão acontecer. Sim. A primeira pergunta que eu sempre faço: como você começou na dublagem? Bom, eu comecei na dublagem por uma coisa natural assim para todo ator, né? Eu sou um ator muito interessado em todas as formas de fazer o trabalho e acho que a vertente assim do trabalho do ator não está só no teatro, na televisão ou no cinema. Ela tem um leque muito maior, né? Tem o comercial, tem a parte da dublagem também, que é uma coisa muito mágica. E eu, quando cheguei em São Paulo, eu comecei a fazer teatro aí perto do teu estado, aí no estado de Pernambuco. Eu morava em Recife na época. Eu não sou pernambucano, mas morava lá aos 14 anos e comecei a fazer teatro lá. Depois eu quis me profissionalizar, aos 17 eu já estava no Rio de Janeiro, aos 18 eu cheguei em São Paulo e em 1978 eu procurando o meu espaço, né, dentro do teatro profissional, da arte profissional, né, de uma forma geral, eu conheci então a dublagem, naquela que era a antiga AIC São Paulo, que virou BKS, e lá eu comecei a fazer paralelo aos meus trabalhos de novela, de teatro e tal, e fui me apaixonando por aquilo. Uma forma de interpretar muito diferenciada, muito específica e muito bacana. O tempo foi passando, eu fui cada vez mais me envolvendo com a dublagem, cheguei a dirigir, então, dublagem depois de alguns anos, e aí fui me envolvendo, e virou minha atividade artística principal, o trabalho com a dublagem, apesar de eu nunca ter largado o teatro e eventualmente fazer uma televisão, alguma coisa assim. Mas é uma profissão apaixonante que quem conhece sabe o quanto é dinâmico, o quanto é importante para o trabalho do ator fazer esse percurso e passar pela dublagem como conhecimento mesmo e como valor mesmo para a interpretação de modo geral. Sim. Quantos anos de carreira, Léo? Cara, na dublagem eu estou há 43 anos. Tá? 43 anos a gente está aí na luta. Eu estou com um pouco mais do que isso, porque quando eu comecei aqui eu tinha 18 anos, então eu comecei aos 14, bota mais esses anos aí, mais 4 anos. Então são anos, quase 50 anos na luta da dublagem. E que tenha muitos mais anos ainda. Se Deus quiser. Não, a minha intenção eu não tenho intenção nenhuma
uma vez que eu conquistei meu espaço e tenho meus planos também, meus novos projetos, a minha vida sempre foi a arte e será a arte sempre. O artista que é o artista, ele jamais se aposenta, né? Sim. Ele pode até diminuir o ritmo, mas a ideia de continuar fazendo a arte é como você dizer, agora eu não quero mais respirar, agora eu não quero mais comer. Entende? Você Uhum. vai ter que fazer isso para o resto da tua vida. E para mim, mexer com arte, mexer com as minhas coisas que eu faço também paralelas, que eu gosto muito de escrever para teatro e tudo, e roteiro também de trabalhos para a televisão e tal. Então, isso é uma coisa que alimenta a alma da gente. E, no meu caso, eu tenho muito chão pela frente ainda, graças a Deus, porque eu tenho uma energia e um espírito bastante jovens. Oh, coisa boa. Tô com uma camisa em sua homenagem aqui, ó. Olha, que massa, linda essa camiseta, adorei. É da Adorei, bacana, Piticas. obrigado, obrigado. De nada. E CDZ, para você foi um marco antes, tipo assim, a dublagem para você, você acha que para os dubladores serem reconhecidos, foi antes ou depois de Cavaleiros? Na verdade, assim, Cavaleiro do Zodíaco, ele foi um divisor de águas mesmo, né? Existe, assim, a dublagem antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros, por uma série de fatores. Primeiro, pelo grande sucesso de Cavaleiro do Zodíaco. Então, o dublador, de certa forma, ele saiu dos estúdios e foi para os eventos inicialmente, né? Porque 26 anos atrás, quase 26, ainda não tinha muito o advento da internet e tudo mais. Então, as pessoas nos eventos, esses eventos começaram em São Paulo, começaram a crescer pelo Brasil todo e se expandiu de uma forma tal que não só nas capitais de todo o Brasil, como em muitas cidades do interior, tem eventos e eventos importantes, eventos de sucesso. Então, esse mundo geek, nerd, pop é muito extenso, né? Tem uma galera muito grande, é uma galera muito especial, que eu tenho muito carinho, assim. Eu hoje brinco dizendo que eu sou um tio nerd, me descobri nerd aí. E então, assim, realmente, Cavaleiros foi um divisor de águas e foi onde a dublagem saiu literalmente dos estúdios para se mostrar, né, para a gente mostrar o rosto, além da voz. E, e aí, com o advento da internet, né, aí a coisa se expandiu muito mais e se tornou assim, um negócio praticamente. Eu tenho contato com gente que curte o meu trabalho constantemente. Assim, eu tenho contato nas minhas redes sociais, onde eu procuro responder a todo mundo, porque antes de mais nada, quando as pessoas falam, poxa, você fez a minha infância, muito obrigado e tal, essa coisa toda, eu costumo dizer que eu que agradeço pelo feedback que as pessoas que curtem o meu trabalho me dão, porque é muito importante para o artista que ele tenha o seu espelho, que ele tenha alguém que a Deus bastante consciência de que muita gente gosta do meu trabalho. Eu também sou um artista muito exigente comigo mesmo, Uhum. com muita responsabilidade. E aí a gente cresce essa responsabilidade muito mais quando você sabe que você tem um monte de seguidores do teu trabalho. Então, realmente, assim, Cavaleiros foi um marco e continua sendo até hoje um fenômeno, né? Além de um anime histórico, né? Assim, clássico, ele é um grande fenômeno, né? Porque até hoje Cavaleiros está sempre se reinventando e acontecendo no nosso país. Então Sim, a gente tem que ver que realmente é um fenômeno de mídia, assim, é uma história incrível e onde as originais brasileiras aqui da dublagem contribuíram bastante para o sucesso do anime, porque a voz do dublador é a alma, né? A alma do boneco. No caso, é um desenho, né? Ele não tem vida. Então, quando a gente bota a voz,
ali a gente considera que você está colocando a alma e o espírito realmente daquele personagem. E, felizmente, esse sucesso todo é um conjunto de coisas. Aham, E tá, continue assim durante muitos anos ainda. sim. E falar em Cavaleiros, eu quero dizer meus sentimentos por causa de Araquém Saldanha, que a gente perdeu esse mestre maravilhoso. Sim. O Araquém, além de um profissional incrível, um cara com uma longa história, né? Uma vida longa que ele teve, ele tem uma vida totalmente dedicada à arte dele, né? Ele fez muito Uhum. cinema, ele fez teatro também, depois ele se enveredou também pela dublagem, teve uma carreira muito longa, com muitos personagens interessantes, um trabalho legal, com uma marca que ele deixou com o Mestre Ancião, em Cavaleiro Zodíaco. E O eu tive... Cassius também. Oi? O Cassius também, logo do início do anime. Ah, sim, sim, sim. Então ele tem uma marca também, né, em Cavaleiros, que todo mundo gosta muito do trabalho dele, aquela voz única e tudo. E eu tive assim a honra, né, e a sorte de ter convivido com Araquém nos últimos 10 anos, onde eu dirigia numa casa de dublagem, a Dubla Vídeo, e ele dirigia ao meu lado, num estúdio ao lado. Nós dois éramos diretores da mesma casa e convivíamos, estávamos todos os dias ali se encontrando e batendo papo no café da manhã, na parte dos intervalos e tudo. A gente estava ali sempre trocando ideias. E ele não só foi um mestre lá dentro de Cavaleiros, como era um mestre como pessoa, né? Um cara muito experiente, com uma vida bastante extensa e um cara muito dadivoso, assim, uma pessoa muito bacana, que se relacionava muito bem com todos os jovens, então um cara com espírito bastante jovem e agregador. Então foi uma grande perda. Agora ele é mais uma estrela que está lá no céu iluminando aí a nossa constelação de artistas. Sim. Uma coisa que o povo fica me dizendo assim, os personagens têm muitos bordões, só que o mais marcante de cada anime são os poderes especiais, tipo, como colocar assim, o Workout, acho que é assim, Workout Studio. Sumiu a tua voz agora. Deu uma O Ave sumida Fênix, que o pessoal falou. Não entendeu, Márcio? repete a... Não, cortou no meio, deu uma cortada, dá uma Sim. repetida, por favor. Que, tipo assim, tem animes que o marcante é o poder especial de cada personagem. O seu é Golpe Fantasma de Fênix e Ave Fênix. Sim. E daí o pessoal sempre pede muito para você que às vezes todo mundo diz assim, vamos supor assim, Leonardo Camilo só dublou o Ikki, mas não, você dublou outros personagens marcantes, tipo o Shifu do Kung Fu Panda, que ele sempre falava paz interior. Sim, sim, sim. Cada personagem tem essa característica de ter uma frase que marca aquele desenho, né? No caso do Mestre Shifu é o paz interior, paz interior. O Ikki de Fênix é Ave Fênix, golpe fantasma de Fênix. Aí também tem um outro do passado, também um herói, que é o Formação Lion Man. Poderoso Lion Man. Né? Aí tem também o Caiu, né? Que era o pai do Caiu, que era uma voz assim, meu filho, Caiu, papai ama muito você. Está na hora de você ir para a cama. Caiu, escute a sua mãe, Caiu. É preciso fazer a lição. Então, era uma coisa bem assim bacana. Tem também aquele que vem e entra assim para agradar a criançada, aquele dinossauro roxo imenso, que entrava assim. Oi, olá,
Alô, eu amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos brincar? Aquele bar, né? E aí outros personagens, né? Como o vilão lá de Big Hero, né? O professor vilão. Agora, Sim, recentemente tem o Lupin III, o primeiro, que eu faço o vilão também nesse filme. Ah, e aí por aí vai, sabe? Quem viu Zootopia também, às vezes não sabe que a gente vai criando tipos e aí aquele que faz assim, filha, você tem que vender cenouras, filha. Você nasceu para vender cenouras, não para ser policial. O pai, o coelhão, né? O pai da coelhinha principal lá do, Zootopia. do Zootopia. E assim são muitos. Tem trabalhos assim muito marcantes e aqueles trabalhos que eu ficaria aqui citando muitos que fizeram algum sucesso na época que foram apresentados. E é isso. Fora isso, também eu dublo muitos atores que, digamos que não são todos os trabalhos, não dá para ser 100% que você dubla, mas eu dublo quase tudo do Cage, do Pierce Brosnan, do Bruce Uhum. Willis, do Kevin Costner, do Ricardo Darín, Ray Liotta, Jeff Goldblum, e aí vai. São muitos atores também que eu dublo, John Travolta, e é isso. A Sim. carreira da gente você vai costurando e você vai ganhando alguns atores para você interpretar, e é muito legal você ir acompanhando também o desenvolvimento e os personagens que esse ator representa. Aham. Eu espero aqui umas perguntas que o povo colocou. É isso Você aí, galera. dublou o Knifefleet de Sailor Moon. Rapaz, Quais... olha, se eu dublei o High Fleet de Sailor Moon, Nefertiti, é Nefertiti, né? Deve ser. Acho que é Nefertiti. Então, o que ocorre é o seguinte: alguns é provável que eu tenha dublado e até você colocando assim, me dizendo o nome do personagem e tal, é muito provável que eu tenha dublado sim. Mas aí eu sempre digo para o pessoal que é o seguinte: normalmente a gente está sempre no estúdio, a cada hora fazendo um personagem diferente, a cada hora dublando um personagem diferente. Você começa o dia, às vezes, dublando um anime, depois você vai dublar um documentário, daqui a pouco você está dublando um filme de ficção, daqui a pouco você está dublando um outro desenho para criança. Então, você faz muita coisa todos os dias. É impossível que você se lembre de tudo que você fez. Quem curte o teu trabalho, quem segue o teu trabalho, às vezes tem maior facilidade de guardar. O Leonardo fez aquilo, tal. Eu mesmo, são muitas coisas. Então, eu peço desculpas por não ter assim a certeza se eu realmente dublei esse Nefertiti aí. Espero Deu que uma tenha dublado. travada aqui Se não, nela. Deu uma travada aqui na sua imagem. deu uma travada na imagem. E você está Foi. travado para mim já faz um bom tempo aí. Misericórdia. Isso aí é comum, né? Na internet, o Instagram também acontece isso daí. A sua imagem Sim. está travada bastante, apesar de eu estar te ouvindo bem aqui. O que a gente fez, que eu tenho feito em outras lives, é você me tirar, a gente sair e aí entra na sala novamente. Aí fala para a galera que vai fazer isso e o pessoal rapidinho aguarda e entra de novo. Eu acho que dá para tirar a mim e me convidar novamente. Como é que você acha disso? Deixa eu fazer isso, então. Aí, E aí, ó, foi? voltou. Agora dois, né? Você está se mexendo de novo, eu estou me mexendo, então estamos vivos. Outra O duro é se dublagem. os dois ficassem aqui sem se
sem falar, né? Sim. Outra dublagem que o povo também gosta sua é do Mortal Kombat, o jogo. Ah, sim. Essa é uma outra coisa que está acontecendo nos últimos anos para cá, de alguns anos para cá, é esse advento aí dos games, né? Todos serem dublados. E realmente o pessoal fala muito Shao Kahn. do personagem lá. Como é que é? Esqueci agora. Shao Kahn, né? Kotal Kahn, Kotal Kahn. Uhum. Kotal Kahn do Mortal Kombat. Então, é bem legal, assim, acho que a galera reconhecer minha voz, meus trabalhos dentro de games. Eu tenho feito muitos games ultimamente, tenho aumentado muito esse tipo de trabalho, o que é uma porta a mais de trabalho para a nossa profissão, né? Isso é Sim. muito importante e é um trabalho legal e que também leva em consideração a todos nós, né? Eu acho que é uma coisa assim de respeito para com o brasileiro e mostra como as pessoas que curtem, sabe, esses trabalhos assim, que consomem, na verdade, que é a rapaziada, os jovens, os não tão jovens que gostam, enfim, de jogar, se sentem muito felizes por ter um game com a voz do brasileiro, né, cara? Essa coisa Uhum. de ter na voz original é uma opção também, como você até sabe, que se quiser assistir o filme no original, você assiste. Mas eu acho bastante importante, assim, já que também muitos games são acessados por crianças que não entendem a língua, ou, enfim, ninguém é obrigado a conhecer a língua original. Então é muito mais legal, assim, muito mais interativo que você faça o trabalho com, com a voz em português. Sim. E ainda mais, vocês não olham o jogo, como é que está se passando. Vocês têm que imaginar para interpretar perfeitamente. Exatamente. Isso daí foi uma. Eu tive uma curiosidade, porque quando a gente dubla um filme mal, a gente vê o filme, certo? A gente vê o que está acontecendo, a cena, tudo, porque também tem sincronismo de boca. Você tem Uhum. que sincronizar certinho na boca. Com o game, já tem um problema técnico. Eu procurei me informar outro dia que eu fiz um game aí, onde, veja bem, num game são muitas portas, são muitas possibilidades que o cara que está jogando ele vai ter. Então, eu posso dizer uma frase negativamente e posso dizer positivamente, de acordo com a posição, de acordo com a porta que ele entrou, de acordo com o nível que ele está do jogo, da situação que ocorreu, não é? Ele se livra de uma enrascada ou ele se mete numa enrascada. Então são milhares de possibilidades que a gente tem que gravar, né, dentro de um game. Então seria um pouco difícil tecnicamente você disponibilizar aquele jogo todo, abrir ele inteiro Uhum. para poder você ver todas aquelas cenas. Iria demorar muito mais tempo também para você ficar mudando o arquivo e tudo. Então, a gente tem uma informação do diretor, que deve ter visto alguma coisa, são raros aqueles games que você dubla. É possível isso, dependendo do game ou do trabalho, enfim. Mas existem aqueles games que você vai se sincando mesmo, como se fosse um desenhinho, tá? Eu não entendo bem o porquê que uns sim e outros não, mas eu sei que a maioria, a explicação lógica é essa, a questão técnica mesmo, para que você veja. Aí você, além de imaginar a situação, você está ouvindo aqui a voz original lá, então você vai fazer na mesma intensidade, na mesmo tipo de interpretação daquela voz que você está ouvindo. Se o cara está gritando, se o cara está nervoso, se o cara está calmo, se o cara está falando, entendeu? E aí você obedece um gráfico que tem assim, então você não tem a boca do cara, mas tem um gráfico com começo, meio e fim. E aí você obedece aquele ritmo para poder caber depois e os caras colocarem lá no trabalho. É assim que Uhum. funciona. Aqui sua imagem travou de novo.
É, vai ver que é porque eu sou bonitinho. Mas a gente vai batendo papo assim, pelo menos dando para ouvir, já tá valendo. Para ouvir tá ótimo, tá ótimo. Se não travou aí eu fazendo careta, aí tá tudo certo. Tá mais ou menos assim nessa ordem. Tá bom, então. Então O vamos que lá. você tem a falar sobre a série Dinastia? Bom, a série Dinastia foi um trabalho que eu fiz durante alguns anos. Eu gravei algumas temporadas, né? Eu não me Você lembro dublou a exatamente maioria quantas. da parte da série. Ela já terminou agora? E parece que Tipo, terminou a última temporada, né? eu acho Então, que aí eu, ainda não. então, ela deve continuar. Eu tive um problema profissional. Eu Sim, sou um cara que eu cumpro muito com as minhas obrigações profissionais. Tudo relacionado ao profissional para mim é extremamente importante. A gente depende um do outro, né? Cada um na sua área, cada um no seu. Então, quando a gente trabalha para digamos assim, para uma empresa onde o gerente ou o dono, enfim, ele não preza por uma coisa profissional eu realmente não tenho nenhum interesse em trabalhar para essa pessoa, porque eu não faço meu trabalho só pelo dinheiro, né? Lógico que o dinheiro é importante, porque a gente sobrevive dele, senão você não tem como viver. sim, Eu, como profissional, eu preciso receber a minha grana para ter a minha vida. Mas eu tenho o meu lado artístico e eu prezo por ele. E eu tenho também mais de 40 anos de profissão e para poder ter o direito de escolher com quem eu trabalho ou não. Então eu tive realmente um problema com essa casa, que era a dubladora, que é a dubladora que tem hoje aí Dinastia, e eu resolvi me afastar. uhum, E me afastei da empresa, consequentemente eu me afastei desse trabalho também e houve uma substituição. sim. Teve uma vez que eu tava mexendo assim no YouTube, daí eu vi uma cena do Homem-Aranha, que é aquele Homem-Aranha dos anos 90, que quem dublou foi o Mal. Esqueci Mauro agora. Eduardo. Mauro Mauro Eduardo. Eduardo. Que daí então teve uma cena que ele foi na casa dos X-Men, daí então teve uma pontinha que você fez que foi a voz do Ciclope, se eu não me engano. Se eu não me engano. Isso. O Ciclope eu dublei lá naquele tempo, e se não me engano, parece que ele voltou em outras temporadas ou outros desenhos, e eu acabei dublando aquele cara. A gente faz muito trabalho, o nosso trabalho assim de dublador, é, você além de fazer os personagens que são mais relevantes ou que são principais daquela série, ou daquele desenho, daquele anime, daquele tokusatsu, enfim, Hum, você faz também trabalhos que são o apoio dos outros. Então, num filme você estrela, você faz o papel principal, no outro você faz um coadjuvante, faz o que entra menos, e você pode fazer também aquelas pontinhas, sabe? O cara do telefone, o guarda que fala no rádio, o uhum. rádio, papéis pequenos. Faz parte do trabalho como um todo você fazer os grandes e os pequenos papéis também, as participações que a gente chama, né? Ou vozerio. Uhum, exatamente, porque o vozerio é parte do todo, de todo o trabalho. Então, fazer um vozerio também é tão digno quanto o seu principal do trabalho. Realmente é um trabalho que a gente tem que entender que ele nem sempre é para você estar ali estrelando, fazendo o papel central. Não é sempre assim, não é assim que acontece, não. O Sim. trabalho do dublador é você come o filé, mas você rói o osso também. Uhum. O que você tem a falar sobre a dublagem do Piccolo? Que você foi o primeiro dublador do Piccolo, não foi do Dragon Ball? Cara, eu tenho certeza absoluta
de uma coisa. O Piccolo deve ter sido um trabalho muito marcante, a minha participação no Piccolo. Eu não me lembro exatamente quantos episódios eu gravei do Piccolo, mas eu só sei que isso foi lá no final dos anos 90, quando eu fui obrigado a sair do trabalho porque adoeci e então tive que ficar ausente do trabalho durante os 3 meses. E como o trabalho não pode esperar, o trabalho é dinâmico, você tem que entregar e tudo, o cliente está lá esperando, então eu fui substituído. E pelo meu grande amigo, Luiz Antônio Lobui. Só que, assim, é impressionante que todos os eventos que eu vou, a maioria das lives que eu faço, que hoje está tendo bastante live, todo mundo fala no tal do Piccolo. Então, e lembra que eu dublei. Então, deve ter sido realmente um trabalho marcante. E eu agradeço mais uma vez assim que as pessoas lembrem e que sempre me perguntem sobre o Piccolo. Mas o que aconteceu de fato foi isso. Eu me afastei por conta de doença. Sim. O meu xará, Yuri Guilherme, falou que você dublou só 5 episódios. Então. Você imagina, eu dublei 5 episódios, cara, e todo mundo lembra desse meu trabalho. Então deve ter sido bom, né? Eu imagino Sim. que você tenha sido bom, senão ninguém ia lembrar. E o Lobui tá até hoje. O Lobui está até hoje. Inclusive, numa determinada casa aí que ele estava, ele teve um problema lá com a casa também e não aceitou dublar lá. Eles imediatamente ligaram para mim e para que eu fosse fazer. E aí eu perguntei, eu falei, o que que houve? Não, é que o Lobui está sem tempo, não sei o quê. Como o Lobui é meu amigo pessoal, tem o telefone particular dele, eu liguei para ele. E aí, o que que houve, Lu? Ele então me contou. Eu falei, mas jamais que eu vou aceitar, entendeu? E realmente, assim, eticamente, a gente não deve aceitar o trabalho do colega. E ele faz muito bem, ele fez grande sucesso com esse trabalho todo. Mas é muito legal, assim, a gente ser lembrado por um trabalho que a gente fez tão poucos episódios, assim. Agora, para quem não sabe, eu dublei um outro personagem dentro de Cavaleiro do Zodíaco. Esse também é muito lembrado, quem é que sabe? O Miro do Escorpião da Gota Mágica. Exatamente. Eu nem era nascido, E mas mesmo assim eu pesquisei. legal, legal. E a galera fala bastante desse trabalho também. E na época, realmente, ele aconteceu porque era como uma participação só, né? Na época também se permitia você ter um personagem principal e poder fazer uma pontinha. Então ele apareceu como uma participação. A gente não imaginava, o diretor que me escalou não imaginava que ele fosse seguir na série. Mas eu, prontamente, quando eu tinha aquele vozeirão, então usava o Ave Fênix, né, todo encorpado aqui para fazer o Ikki, eu então joguei uma voz bem mais jovem para fazer o Miro de Scorpio, o que deu muito certo e foi muito legal também, porque na redublagem lá na Alamo, foi o meu amigo também, compadre, Márcio Araújo, que pegou para fazer e também honrou. Ele é muito bom e um cara que merece também ter esse trabalho na carreira dele. Sim. E depois quem pegou esse papel do Miro do Escorpião foi a Silvia Goiabeira no filme A Lenda do Santuário. Ah, é? Por quê? Foi Ele uma veio como mulher. mulher? É isso? Nossa, o autor lá tem essas tiradas, né? De colocar a Curumada. mulher, né? Pois é, porque aqui, agora em Cavaleiros, essa nova versão, que está na Netflix, também ele transformou o Shun em Shuna, né? Sim, acho um. A Shun, né? Aham. O Shuna, não lembro bem. Mas é também uma outra curiosidade aí. Eu não sei, eu não me lembro, eu não lembrava que o Milo tinha virado Mila.
Mas, tipo assim, a real tradução do nome Miro de escorpião não é Miro, é Milo. Milo, é. Eu chamo de Milo. Milo de Escórpio. Aí Uhum. tem uns que falam Miro, né? Miro. Mas eu conheço como Milo. Milo de Escórpio. De Escórpio, nem de escorpião é mesmo. Uhum. Ainda está travada a minha imagem aí, não? Tá, deixa eu tirar e botar de novo. Vamos lá. Agora foi. Aí, voltou. Voltou. Agora foi a internet. Esse horário é um horário, né? Então acaba travando. Sim. Mas é legal a gente comentar sobre os nossos trabalhos, assim, sobre o que eu faço. E eu tenho assim uma vida muito dinâmica, né? Eu sou envolvido, como eu falei para você no começo, com a dublagem, mas eu não paro por aí. Eu não sou, vamos dizer assim, eu sou multicoisas. Eu gosto de fazer muita entre elas. Tenho meu envolvimento com outras artes, eu escrevo, eu faço teatro como ator, eu sou diretor de teatro também. Então, a gente tem projetos novos, né? Eu criei uma empresa de fomento à cultura, justamente até para devolver um pouco daquilo que eu tive no meu começo de carreira, que foram as pessoas que me ajudaram, que me deram, abriram portas, que me ensinaram muita coisa. E eu hoje, com esses quase 50 anos aí de estrada, eu também quero devolver não exatamente para as mesmas pessoas, mas para os jovens, para os novos talentos, a passar alguma coisa aí da minha vida, da minha carreira, inclusive disponibilizando curso de dublagem, tudo mais. Então, projetos aí de produção de evento que a gente tem, também de, de produtos assim para televisão. E a gente tem muitos projetos aí. Estamos hoje com Dois Palitos, que é um grupo musical voltado para criança, onde está sendo produzido um desenho animado brasileiro, com vozes brasileiras, ou seja, fomentando realmente a cultura e a arte aqui nossa, brasileira. E Uhum. temos grandes projetos aí em teatro e coisa. É a nossa Ave Fênix, que não por acaso tem esse nome, porque foi a frase que eu mais disse em toda a minha carreira e aquela que me deu o maior retorno. Então, hoje, a Ave Fênix, o Leonardo Camilo é a Ave Fênix Pro Arte e a Ave Fênix Pro Arte é Leonardo Camilo. Sim. Né? Então, a gente tem esse interesse de divulgar, né, através das redes sociais, que é Ave Fênix Pro Arte, tanto no Instagram como no Facebook, no Twitter e no YouTube, como a gente tem também aquilo que eu falei no começo, você tem o contato @avefenixproarte.com.br para quem quiser deixar lá o seu projeto artístico, que a gente possa fazer uma parceria, que a gente possa auxiliar na montagem. Enfim, existem várias formas da gente se parcerizar para fazer trabalho juntos, além do nosso curso, você poder se inscrever lá também, colocar tanto no nosso site, você tem lá uma forma de você se inscrever, como também deixar a sua inscrição no nosso e-mail. Então, se você tiver vontade de conhecer um pouco mais sobre o mundo da dublagem, ou se você quiser um dia ser um artista da dublagem, né? Não só da dublagem, mas um artista completo, você procure a gente, que logo nós estaremos disponibilizando um curso aí online, que vai ser muito interessante. Eu posso até contar rapidamente aqui a minha história, que ela é uma história longa de um caminho tortuoso, digamos assim, onde quando eu
nos anos 70, você tá, imaginar que eu estava em Recife nos anos 70, onde estava muito longe, né, qualquer tipo de, de coisa assim, tecnológica, a gente não tinha nada. Mal tinha televisão, né, e telefone mesmo era muito raro. Então, você imagina que a comunicação era muito difícil. E o caminho, então, se tornava muito difícil também para você interagir com as pessoas, para você conhecer outras pessoas ligadas à arte. Então, era aquela coisa mesmo de entrar num ônibus e dizer, bom, eu vou à luta, eu vou atrás dos meus sonhos. E hoje a gente está muito mais próximo. Hoje eu posso disponibilizar esse meu curso, por exemplo, de dublagem, que para o Brasil inteiro, sabe? Onde o cara pode estar aí em Maceió, ou pode estar, Em sabe, Aracaju. tá em Aracaju, pode estar em Natal, pode estar em Fortaleza, pode estar em Recife, Manaus, em Porto Alegre, onde tiver no Rio de Janeiro, ele pode estar fazendo um curso diretamente comigo, e tendo aulas online e ao vivo comigo, para a gente bater papo, se conhecer e conhecer também os meandros e as manhas da dublagem, porque como além de ser uma profissão artística, ela é uma profissão extremamente técnica, onde você tem que conhecer a técnica e as manhas para que você seja um bom dublador. Uhum. Deixa eu botar aqui as perguntas que o povo colocou para você. Como foi dublar o Kim? Eu não sei falar esse sobrenome dele. De Fullmetal, o desafio de... Ah, é o Kim Capuan, o Capuan, em Fatal Fury. O Fatal Bom, Fury. isso, Fatal Fury, desafio e tal. Esse trabalho foi muito legal, assim, porque já era um personagem mais maduro, né? E ele tinha que manter uma certa moral, assim, com o filho dele. E nós dublamos uma época para um canal que existia que chamava Animax, se não me engano era Animax, que era um canal só de animes. Eu não sei por que esse canal acabou não indo para frente, né? Hoje eu tenho certeza que teria uma força muito maior se voltasse um canal voltado só para o anime, mas foi muito legal, foi um trabalho a mais, bem interessante de fazer, assim, um desafio, um desenho mais adulto e tal, uma coisa bem bacana. Deixa eu botar outro aqui. Um amigo meu pediu para você falar o nome dele, que é Vitor Kenzo, com a voz do Mestre Shifu. Vitor Kenzo. Entre no Castelo de Jade e procure o pergaminho do dragão. Vá agora, Vitor Kenzo. E depois, vá limpar o Castelo de Jade. Agora! Paz interior. Paz interior, Vitor Kenzo. Foi você que Foi fez o legal? Shifu nos filmes ou não? Sim, sim, sim. Fiz em todos. Toda a série é comigo. Até os filmes, que foram para... Inclusive os filmes. Os filmes eles vieram primeiro. Uhum. Primeiro veio o primeiro filme, o lançamento do Kung Fu Panda no Brasil foi Sim. num filme para cinema, onde eu fiz o primeiro, fiz a série toda, fiz os dois outros filmes, fiz tudo. Pode ser que tenha algum pirata aí. Você está sabendo de alguém que fez no meu lugar aí, não? Não. O que é que você achou de trabalhar com o Lúcio Mauro Filho? Com quem? O Lúcio Mauro Filho, que fez o Panda nos filmes. Ó, deixa eu te contar. Quando a gente faz um trabalho na dublagem, hoje em dia, né? Hoje em dia a tecnologia ela permite que cada dublador esteja no estúdio sozinho. Você não tem contato com o outro dublador. O que você tem se o cara já fez a parte dele, você pode, eventualmente, se você quiser, ouvir o que a pessoa fez.
Então, não, você não necessariamente se encontra com a pessoa. Mas eu tive um encontro com o Lúcio Mauro, que eu não conhecia pessoalmente, e foi justamente no final, nos últimos momentos do meu trabalho naquele desenho, onde eu fui para o Rio de Janeiro para fazer, né? Eu que sou um dublador que vivo em São Paulo e trabalho em São Paulo. Raramente eu vou para o Rio para fazer os meus trabalhos, mas fui para lá para fazer esse trabalho especificamente. E lá eu me encontrei. O meu trabalho, o Lúcio estava aguardando para começar o dele. Aí era aquele intervalo entre uma escala e outra, e nós batemos um papo. É um cara super agradável, super simples, como eu imaginava que ele fosse. E batemos um papo grande, foi muito bom. Ele falou muito do projeto que ele estava tendo, que ele estava levando para o teatro em homenagem ao pai dele, eles dois no palco, né? Muito bacana. Uhum. E foi muito legal, assim, ter o trabalho dele. Ele é um daqueles que ele só fez para o cinema, né? A série mesmo não foi ele que dublou, e aí foi para o Mauro Ramos, que é Uhum. um outro colega meu que hoje trabalha em São Paulo. A Clara aqui falou assim: Leonardo, você gostou da minha homenagem que eu fiz ao Wiki no sábado, do aniversário dele, no dia 15 de agosto? Então eu vou já mandar um beijo, minha querida Clara Nayama. A Clarinha, ela está sempre seguindo as minhas lives. A Clara eu já conheci pessoalmente, ela é de Natal. Ela é uma querida, ela desenha muito bem. Eu adoro os desenhos dela, ela tá sempre me mandando desenhos novos. E ela fez uma homenagem muito legal no último sábado, que foi o dia do aniversário, se não me engano, 43 ou 45 anos o Wiki de Fênix fez. E ficou muito legal, Clarinha. Ficou muito bom mesmo. Você manda muito bem, viu? Aliás, eu já respondi lá no WhatsApp que você me mandou, né? E dá uma olhada lá que tá bem respondidinho, tá bom? E adorei, continua assim, fazendo seus trabalhos, continua querida e seguindo a gente. E o dia que eu for a Natal, a gente se encontra novamente, tá bom? Um grande beijo para você. O Yuri Guilherme botou mais ou menos como uma correção. Acho que foi Cláudio Galvão que fez o Pô nas animações. O Pô, Uhum. Na parte da série, não do filme. é, ele pode ter feito alguma coisa. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. O Mauro Ramos foi uma outra coisa. O Mauro Ramos, ele foi o Shrek depois que o Bussunda faleceu e Sim. tal, e que fez os filmes, ele fez o. Eu confundi aqui, desculpa, então tá refeito aí tá, Me corrigir. realmente assim, eu não lembrava, Yuri, é isso mesmo. Uhum. Outra pessoa que também foi trocada, que foi a Juliana Paz, do primeiro filme ela fez a Tigreira, e no segundo, quem fez foi a Priscila Morim. Isso. O que acontece? Quando eles lançam um produto para o cinema, normalmente eles têm uma verba, até para que a divulgação seja mais forte, eles colocam atores globais ou atores assim muito conhecidos, que estão fazendo novelas e tal, para que haja um interesse maior do público. Sim. Então eles pagam um cachê especial para que as pessoas vão fazer. Não Uhum. são dubladores de carreira, né? São pessoas que têm as suas Startup. carreiras como têm as suas carreiras como artista, Uhum. mas não se dedicam no dia a dia a fazer dublagem. Sim. Então eles não teriam tempo, né? Eles não teriam tempo de assumir uma série, ficar lá indo no estúdio fazer. Nós que somos profissionais quase que exclusivos da dublagem, aí nós é que fazemos lá, nós é que vamos todo dia e assumimos o batente, porque é preciso que você tenha um tempo
para dedicar e fazer aquele trabalho. Por isso Aham. que muitas vezes o outro dublador acaba assumindo. E eu errei também. É Maíra Góes que fez a Tigreira. Maíra Góes, Tigresa, Tigresa. Aham. Deixa eu pegar aqui outras. Como foi dirigir a dublagem de Naruto e Zencherbel, eu acho que é assim. Ou é Zatbel que fez. Zet Bell. Bom, essa é uma outra lembrança interessante, nem todo mundo sabe desse meu lado aí. Quando foi nos anos, deixa eu ver, uns 18 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma dubladora. Uns 16 anos, mais ou menos, atrás, eu tive uma empresa de dublagem chamada Dublarte, onde um dos nossos clientes tinha exatamente essa série aí, Zet Bell e Naruto. E eu que escolhi o elenco todo, né? Dirigi. O Naruto eu dirigi os 50 primeiros episódios. E escolhi o elenco todo. Então, se essa galera está fazendo aí esses personagens, né? O Zet Bell, que é a Úrsula, o Kakashi, que é o Elcio, e outros mais, Uhum. foi exatamente numa escolha minha, porque cabe ao diretor de dublagem escolher o seu elenco, né? Aquelas pessoas que você acha que vão fazer legal o trabalho. E Uhum. nesse caso aí também teve a concordância do cliente, que ele queria ouvir lá as vozes e escolher o seu elenco. E aí nós fizemos esse trabalho, foi muito legal, porque eu logo vi que era um anime que ia fazer um grande sucesso, como fez na época, só não ultrapassou assim outros grandes animes, como Dragon Ball, como o próprio Cavaleiro do Zodíaco, que é imbatível Digimon e também. único. Digimon, Zet Bell já fez um pouco menos de sucesso, mas também teve um trabalho bem legal feito em cima. É isso aí, a gente vai fazendo os trabalhos e vai agregando no seu currículo, né? Uhum. Agora eu digo que meus parabéns pela escolha do elenco de Naruto. Ah, muito obrigado, muito obrigado. A gente, com o tempo, a gente vai ganhando experiência e a gente tem um portfólio de ator, dublador, né? Além de estar no arquivo aqui, que você pode ouvir a voz dele, mas como a gente se conhece, que a gente é uma comunidade só, a gente já tem ideia de quem pode fazer o quê e qual voz fica boa naquele ou naquele outro personagem. Sim. Então, é muito legal você conseguir equilibrar, né, um elenco e fazer com que o desenho ganhe uma identidade visual e sonora também, que é muito importante, conforme eu estava falando no início, que as vozes elas acabam sendo o espírito e a alma daqueles personagens desenhados. Então, Uhum. muito legal que a turma tenha gostado. Eu também gosto muito dessa escalação e a turma segurou bem a onda e fez um grande sucesso com esse Naruto e o Zet Bell. Zet Bell era maravilhoso, eu gostava muito. É a pena que não seguiu muito, né, adiante, né? Eu acho que pararam de produzir ou a pessoa não, o distribuidor não acabou não distribuindo mais. Uhum. O principal era Wagner Fagundes e o Zet Bell eu não lembro quem era. O Zet Bell era feito por uma criança. Eu não me lembro agora exatamente quem que foi, mas também o menino aí que você falou, Sim, você acabou de dizer o nome dele aí. Wagner Fagundes. Tá, o Vagninho também, o Vagninho eu conheço ele desde pequeno, né? Eu não me lembro agora, não está me fugindo a memória, mas muitos dubladores acabaram iniciando a sua carreira naquele período lá, onde a gente tinha a empresa. Mas eu envolvido muito com a dublagem, quando adiante aí o projeto da empresa de dublagem, não. Uhum. Botaram aqui, era a Fernanda Bulara, que fazia o Zat. Ah, foi a Fernandinha, exatamente. Fazia muito bem.
porque a Fernanda também, que é outra que eu conheço desde jovem, de jovem que eu digo de criança mesmo, dublando lá com seus 8 anos, 7 anos, sempre foi um prodígio, sempre foi uma pessoa de muito talento, né? E ela cresceu e também continuou assim emprestando sua voz para grandes trabalhos. Hoje ela faz trabalhos maravilhosos como adulta já. E a Fernanda sempre foi muito versátil, uma pessoa com muito talento, com muita coisa para dar assim para dublagem. É uma grande dubladora, como uma grande pessoa também, né? Com um coração muito grande, muito amiga, muito simpática, muito educada. Então, foi um prazer enorme ter trabalhado com a Fernandinha. A gente até hoje chama ela de Fernandinha. É amiga e eu tenho um carinho muito grande por ela. Sim. Pediram para você soltar um Ave Fênix agora. Ave Fênix! Golpe fantasma de Fênix! Qual frase Leve um pouco de do I que saudade, você mais né? gostou de falar? Rapaz, eu acho, assim, se o golpe fantasma de Fênix for uma frase, é um dos que eu mais falo. Ave Fênix é aquele que mais me trouxe retorno e me levou aos eventos. E em todo o Brasil, e agora as lives, e as pessoas é o que mais pedem. O que as pessoas mais pedem é que eu dê o grito lá do Ave Fênix, do golpe fantasma. Então, talvez seja essa a frase mesmo que eu mais gosto de falar. Porque, assim, outras frases, assim, de dentro do anime mesmo, de dentro da história, é meio complicado eu lembrar, entendeu? Porque é aquilo que eu falei no início. Quando a gente faz uma dublagem, você tá tendo contato com aquele texto na hora que você está gravando. Uhum. Depois que você terminou de gravar, você não tem mais contato com aquele desenho. Você, às vezes, nem assiste aquele desenho, como a maioria dos trabalhos que eu faço, eu acabo não assistindo. Porque senão eu teria que passar o dia inteiro na televisão, entendeu? São muitos trabalhos que eu já fiz. Sim. É difícil de você realmente decorar. A galera que assiste, que é fã e que acompanha o desenho, que assistiu toda a série, tudo, eles se lembram de frases assim, né? Mas eu realmente não consigo lembrar, não. Uma frase, se eu fosse falar, se eu fosse o dublador, como você, ou o dublador do Ikki, eu ia falar que a frase que eu mais gostei dele foi: esse golpe não resolve duas vezes com o mesmo cavaleiro. Esse golpe, qual é? Não funciona de novo com um cavaleiro. Duas vezes com o mesmo. Que foi É. na Então saga eu de vou Hades falar que ele na voz do ele Ikki. sempre fala. Esse golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro. Então vai para você aí um golpe fantasma de Fênix. Feito e tudo esse aí, hein? Esse foi. Então é isso. A gente não lembra, mas tem muitas frases assim. O Ike, ele sempre tinha frases assim bastante marcantes. Eu vou Sim. procurar algumas delas até num período atrás aí. Eu numa postagem da minha página social, eu pedi para a galera ir colocando assim as frases do Ike e surgiram diversas. Eu vou procurar lá e aí ficar com elas na mão, assim, para quando rolar uma pergunta dessa eu estar mais preparado, né? Sim. Mas não a explicação é essa mesmo, é que a gente faz muitos trabalhos e é meio difícil você ter a frase do personagem assim, a não ser aquelas que são as mais icônicas ou umas que viram realmente a personagem, como os Sim. gritos, como os golpes do Ike de Fênix. Além do Ave Fênix, uma frase também que eu gosto é: Esmeraldo, Esmeraldo, cadê você? Ah, ele tinha. Sempre me pedem nos eventos que ele falava assim: Esmeralda! Cadê você, Esmeralda? Né?
Ele Aham. morria de amores pela Esmeralda e tinha muito amor por ela, né? Aquele amor platônico, de certa Sim. forma. E é isso, ele não conseguiu concretizar o seu amor pela Esmeralda porque ela desapareceu, não é isso? Aham. Ela morreu pelo próprio pai. Exatamente, ela morre pelo próprio pai e ele ficou na saudade, então ficou gritando Esmeralda! De saudade da Esmeralda. A galera racha o bico e adora quando eu Aham. faço Esmeralda nos eventos. Até hoje É muito viram legal.